Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje de triângulos, a gente vai falar um pouquinho sobre os triângulos retângulos, teorema de Pitágoras e fazer alguns exercícios. Então o teorema de Pitágoras é um teorema muito importante na matemática e é aplicado apenas em triângulos retângulos. Lembrando que triângulos retângulos são aqueles que possuem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. A gente tem aqui um triângulo ABC. A gente sabe que esse triângulo ele é retângulo porque no vértice C a gente tem um ângulo de 90 graus. Os ângulos de 90 graus são representados por esse quadradinho aí. É importante que a gente saiba que, dado um triângulo retângulo, a hipotenusa é sempre o lado que está de frente com o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está no vértice C, o lado que o vértice C enxerga é o lado da hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Dado um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras é dado da seguinte forma: hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Todo triângulo que satisfaça o teorema de Pitágoras, então que satisfaça essa equação, é chamado de pitagórico. Mas como assim satisfaça essa equação? Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que a gente tem um triângulo ABC, a gente tem um lado H, um lado 3 e um lado 4. Esse triângulo ele tem um ângulo de 90 graus, que está no vértice C. Portanto, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Aqui a gente tem que enxergar que o H é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, portanto, é a nossa hipotenusa. Substituindo na fórmula do teorema, a gente fica que h ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16, 3 ao quadrado é igual a 9, então a gente chega aqui, h ao quadrado é igual a 16 mais 9, h ao quadrado é igual a 25. Para resolver isso, a gente coloca a raiz dos dois lados, vai cortar a raiz com o quadrado e vai ficar h é igual a raiz de 25. Raiz de 25 é igual a 5. Então, esse triângulo é chamado de triângulo 3, 4, 5 e é um triângulo pitagórico, porque os seus lados satisfazem a aplicação no teorema de Pitágoras. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos calcular o valor da incógnita x nesse exercício. Esse triângulo é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras nele. O lado que está de frente para o ângulo de 90 graus é o lado da incógnita x. Portanto, o valor de x é a nossa hipotenusa e os outros dois lados serão catetos desse triângulo. Substituindo esses valores na fórmula, a gente fica aqui, x ao quadrado vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Como é que a gente resolve isso? A gente tem que lembrar que, quando a gente tem essa expressão raiz quadrada de alguma coisa elevado ao quadrado, a gente pode cortar a raiz com o quadrado. E aí sobra pra gente que x ao quadrado é igual a 2 mais 3. X ao quadrado é igual a 5, então x é igual a raiz de 5. Esse é o valor da nossa incógnita. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre o teorema de Pitágoras, triângulos retângulos e a aplicação do teorema, por favor, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente no Instagram, @5minhasexatas. Tchau, tchau!